Carmen, vai ser para você inicialmente, tá? Que algumas perguntas foram feitas para a Carmen, fez uma ótima apresentação. Eu selecionei uma, que é do nosso colega Wagner Borg, que fez a apresentação também, e a outra é minha. Eu vou iniciar por uma questão de gentileza, a dele é até muito mais interessante do que a minha. O colega Wagner fez uma pergunta no seguinte sentido: na sua opinião, todos os espíritos passam por esse processo de planejamento reencarnatório? Bom dia, gente. Boa tarde já, né? Não, ainda bom dia. Bom dia a todos. Wagner fez uma pergunta no seguinte sentido: na sua opinião, todos os espíritos passam por esse processo de planejamento reencarnatório? Eu ouvi a pergunta. Vocês estão me ouvindo? Gente, boa tarde já, né? Não, ainda bom dia. Bom dia a todos. Tá atrasado, parece. Vocês estão me ouvindo? Só uma questão. Tem que desabilitar o som do YouTube, senão vai dar interferência aqui pela plataforma. Então, quem tiver com o som do YouTube aberto, tem que desabilitar lá. Senão, tem esse momento de delay. Mas eu acho que eu não estou com o YouTube aberto. Você está me ouvindo normalmente agora? Tá? Tá tudo certo? Ou tá tendo delay ainda? Não, tudo certo. Não? Então tá. Então, obrigada pela pergunta, Wagner. Não é na minha opinião, na realidade, é de acordo com o próprio André Luiz, né? Não, a resposta à sua pergunta é não, nem todos os espíritos passam por esse planejamento. No meu texto escrito, essa questão, ela está até bem explicada, é que nós tivemos pouco tempo, né? Meia hora, na realidade, é pouco tempo. Então, mas no texto escrito, essa questão está bem explicada. Por quê? Só os espíritos trabalhadores, ele fala até, ele usa esse termo, os espíritos trabalhadores, os espíritos que já estão na senda da melhora, que querem melhorar, que querem evoluir, que já estão buscando, né, se redimir dos erros do passado. Esses espíritos têm as suas reencarnações planejadas, assim, acompanhadas, como essa do Sigismundo. A reencarnação do Sigismundo foi acompanhada por entidades espirituais, todo o processo reencarnatório dele, porque ele tinha feito bem, tinha se dedicado a obras beneméritas no mundo espiritual, e ali ele angariou amigos, angariou benfeitores, que intercederam por ele. Então, a intercessão e os favores funcionam muito de acordo com as nossas ações no bem. Não são intercessões e favores, como aqui na Terra, não. Favores políticos, favores pelo aquilo que a gente tem, não. A gente fez o bem, a gente angaria amigos e consegue essas intercessões. Já algumas reencarnações, e, aliás, na realidade, André Luiz fala que a grande maioria das reencarnações, elas obedecem a processos automáticos. Há espíritos trabalhadores que trabalham nessas reencarnações, mas vamos imaginar assim, é como se fosse uma produção, uma escala de produção de uma fábrica, de uma indústria. Então, tem gente trabalhando ali, mas são processos automáticos. Elas obedecem ao mesmo padrão, são moldes reencarnatórios, são espíritos que são mais inconscientes, desencarnam sem saber que desencarnaram, são os espíritos que sem religião, sem, né, espíritos que ainda estão no mal, vamos dizer assim, eles desencarnam e reencarnam, obedecendo a padrões reencarnatórios que funcionam para muita gente, sem intercessões, sem nada. Há espíritos trabalhando nessas reencarnações, mas não necessariamente ligados a essas almas. São espíritos que são já trabalham nesse planejamento de reencarnações padronizado, sabe? Então, não, nem todas as reencarnações obedecem. Até André Luiz fala que nenhuma reencarnação é igual à outra, também, desses espíritos mais trabalhadores, né? As reencarnações ocorrem também em diferentes moldes. Tem as reencarnações que obedecem a padrões, que são iguais para todo mundo, e depois tem as reencarnações dos trabalhadores, que nenhuma é igual à outra.
que é o caso do Sigismundo. Ele teve esse processo reencarnatório, as pessoas trabalhando por ele, várias entidades trabalhando no processo reencarnatório dele, para que tudo funcionasse bem, para que a vibração mental ali não atrapalhasse o próprio espermatozoide, não atrapalhasse a própria união, né, das forças masculina e feminina. Então, ali houve um trabalho da coletividade espiritual, mas nem toda reencarnação requer esse trabalho. Perfeito, Carmen. Só lembrando para os outros colegas que é um tempo de 5 minutos para 2 perguntas. Pra gente, nós que somos professores, Carmen, a gente gosta de falar bastante, a Rutineia Eu também, a falo Sônia, muito, então você desculpa. deixar... Não tem nenhum problema, eu que não fiz essa colocação inicial. Segunda pergunta, na verdade, é minha, é mais uma provocação. Eu acompanho em outros grupos, em outras reuniões, algumas críticas no sentido de que, desconstruindo, na verdade, a proposta do espiritismo, muitos pesquisadores, atuantes na área, colocam o espiritismo muito ortodoxo, no sentido de que fora de Kardec não haveria aí uma solução. E você nos traz uma apresentação de uma obra de André Luiz. Você encontra alguma divergência entre o pensamento de Kardec com esse pensamento de André Luiz? Como que você interpreta isso? Pensando nos bastidores da reencarnação, no seu objeto de pesquisa. Olha, até eu estava, no meu trabalho, eu falo um pouco da Gênese do Kardec, que ele fala lá da reencarnação, tem a parte que ele fala da encarnação dos espíritos, e não encontro divergência, mesmo porque o Kardec ele não fala tanto do que acontece como o André Luiz. Eu já acho que o Chico Xavier e o André Luiz já são um passo à frente do Kardec. É uma continuação do trabalho do Kardec. O Kardec não falou tudo, mesmo porque ele vivia numa época, ele foi o iniciador, né, da doutrina espírita, foi ele quem iniciou, foi ele que começou com a doutrina espírita, e ele não poderia falar tudo ali naquela época, porque a gente estava no século XIX, quando Kardec escreveu o livro dos espíritos a primeira vez. Então, o que acontece? A aceitação, até que houve uma grande aceitação, mas veja que o que aconteceu? O espiritismo nem se propagou ali na Europa, só no início, depois o espiritismo ele veio se propagar aqui no Brasil, né? Porque o que acontece? A aceitação ela foi restrita já naquela época. Então, Kardec não poderia falar tudo. Imagina que eu acho que a série André Luiz é uma série muito para frente na ciência. É uma série que traz explicações, por exemplo, a glândula pineal. Há pouco tempo, nos Estados Unidos, foi descoberto, né, que essa glândula existe por médicos e por cientistas. O Kardec não poderia falar nisso naquela época. Então, eu acho assim, não existe divergência, porque também nem tudo que o André Luiz fala foi trabalhado por Kardec. Porque eu acho que a obra do Chico Xavier é uma continuação da obra de Kardec. Perfeito, Carmen. Eu concordo em tudo. Não tem nem. Eu só fiz essa pergunta mesmo por questões de existe colônia, não existe colônia. Você sabe muito bem como que isso ocorre no nosso meio espírita, né? Essa divergência entre os dois. Mas agradeço a sua resposta. Imagina, eu que agradeço a pergunta. E aproveitar o meu combinado com a Lúcia, com a Sônia, perdão, eu vou fazer as perguntas para a Rutineia agora, pode ser? Carmen, eu peço que você desligue o microfone, só para a gente não ter problema de interferência. Obrigada a todos. Obrigada, William. Bom dia. Isso. Bom dia. Rutineia, vamos lá. A Zenaide Branquinho fez uma pergunta semelhante à do Mário, então eu vou correlacioná-las e faço como uma só. Creio que não tem nenhum problema. Ela colocou, na verdade, uma colocação aqui. Ela falou que pensa que, em se tratando de terapias de vidas passadas,
seria um dos primeiros passos no jeito de se tratar as futuras gerações do mundo de regeneração. E aí o Mário complementa, fazendo a seguinte pergunta: qual é a aceitação atual da TVP pela ciência convencional e qual que é a importância desta área do conhecimento para a construção da regeneração planetária? Essa é a primeira pergunta. Te faço a palavra e nós voltamos para a segunda. Já é para responder, eu estou esperando a segunda questão. Né? Primeiramente, bom dia, obrigado pela participação. O que nós estamos entendendo desse processo, desse trabalho que nós começamos? Né? É um trabalho muito apaixonante, mas que nós apenas começamos. Sobre as TVP, a reencarnação, nós sabemos que ela não é um princípio básico apenas do espiritismo, ela está presente em outros corpos doutrinários, né, de várias doutrinas aí. Sobre a aceitação das terapias de vidas passadas pela ciência oficial, esse é um campo, por esse trabalho, assim, mesmo que a gente já tenha apresentado aí o livro no ano passado, mas a pesquisa mesmo, independente, o ano passado a gente só apresentou o livro, a pesquisa mesmo, ela se iniciou agora. Então, a gente ainda não tem dados confiáveis até sobre essa aceitação. Né? Então, isso é algo para se investigar, para a gente falar num próximo evento, porque, como eu disse, o tema é apaixonante, eu gostaria de estar conversando sobre ele num próximo evento. Sobre a questão da regeneração planetária, como que eu entendo essa questão das vidas passadas aí, nesse momento que passamos agora? Olha, entendo que não é ainda a finalidade do espiritismo, mas se a pessoa tem possibilidade de voltar ao seu passado e rever situações traumáticas, é a possibilidade de refletir sobre elas e buscar ali perspectivas de mudança, mudanças de comportamento, mudanças na maneira de enxergar aquelas situações que foram motivos de trauma, de queda, de acontecimentos, às vezes, funestos em suas vidas. Então, é a reflexão para a melhora, é o processo de reforma íntima, que eu acho que é tão próprio desse mundo de regeneração, que eu entendo como um mundo em que ainda não somos perfeitos, mas temos a capacidade de refletir sobre nossas ações passadas com melhorias para o futuro. Ótimo, Rutimeia. Aproveitando aqui, a segunda pergunta é a do Wagner, do nosso colega aqui, que fez uma ótima apresentação hoje, com um complemento meu, no finalzinho só. E aí o Wagner coloca se você acredita que os estudos do Dr. Brian possam ser admitidos pela doutrina espírita. Se não, na sua opinião, qual seria o entrave para isso? E eu faço um pequeno complemento na pergunta dele. Quais seriam os fatores, além dos diversos atendimentos que o Dr. Brian faz, que legitimam a sua pesquisa? A pesquisa dele, no caso. Quais são os fatores que legitimam a pesquisa? Então, aí uma pergunta do Wagner Boyer junto com um complemento meu no finalzinho. Lembrando dos 5 minutos. Isso. Entendo que, para o momento atual, a terapia de vidas passadas, ela não seria ali incorporada ao espiritismo. Ela seria um conhecimento paralelo, mas que reafirma. Reafirma por quê? Porque eu falo que o mérito, acredito que até as apresentações conversem entre si por conta disso, que o mérito ali é nós encontrarmos nessa terapia de vidas passadas, assim como no estudo das marcas de nascença, um caminho comum em que se chegue, em que se prove a reencarnação. Um caminho comum que não necessariamente é o caminho espírita. Então, por isso, eu entendo que a terapia de vidas passadas, ela reforça o conhecimento espírita, porque se chegou ao mesmo lugar por um outro caminho, certo? É um tratamento que ele vai buscar referências na memória,
que ele não é necessariamente um tratamento espírita por isso. Ele busca os recursos de memória. Não tem a finalidade, por exemplo, de um tratamento espiritual. Embora a gente, na nossa visão mais abrangente, entenda que ele trata o espírito. Então, os entraves para esse conhecimento de Wise ser absorvido ali pelos espíritos, eu acho que é justamente esse. Porque, na atualidade, a ciência oficial e a ciência espírita, elas principiam um diálogo. Nós vemos aí as faculdades de medicina já tendo um outro olhar para essas questões espirituais, mas elas ainda estão distantes. Então, hoje seria um conhecimento paralelo, mas não seria agregado ao corpo de doutrina espírita. Só para complementar, faltou o restinho da minha pergunta, junto com a do Wagner. Quais fatores legitimariam a pesquisa do Dr. Brian Weiss? O que legitimaria, o que legitima a pesquisa do Dr. Weiss, eu acredito que é justamente isso. O método científico, o estudo, a análise quantitativa, que ele tem ali uma série de casos, o mais representativo é de Catarine, que é o caso inicial, mas o Dr. Weiss, ele tem uma série de casos, ele não analisa um caso só. Ele não fica ali encantado com o caso Catarine. Certo? Como nós estávamos colocando, né, a TVP, ela não entraria como um corpo de conhecimentos que se agrega ao espiritismo, porque na atualidade já começa a haver uma aproximação da ciência espírita, dita espírita, né, com a ciência oficial. Nós entendamos aí que seja uma ciência só, mas para nós ainda existe essa divisão. Já começa uma aproximação. A gente vê isso até nas faculdades de medicina, no currículo, já aceitando questões como a religiosidade, a oração, enfim. Mas ainda não há condições desses conhecimentos serem agregados. Até porque tem aquilo que eu coloquei como os pontos divergentes, ainda não tem esse diálogo. Mas como um conhecimento que reforce. Por quê? Quando alguém faz a terapia de vidas passadas e conclui que existe uma reencarnação, nós estamos indo naquele princípio da universalidade dos espíritos. O espírita chegou ao conceito de reencarnação por um caminho. O hindu, ele chega ao conceito de reencarnação por outro caminho. E a ciência eu não diria ali a do Weiss, a oficial, né? Que eu acredito que ainda não seja algo oficializado. Ela vai buscar essa reencarnação, ela vai encontrar por um outro caminho, que é um caminho da pesquisa científica. É onde a gente entra na questão do mérito. Qual seria o mérito, qual seria o avanço que as pesquisas de Weiss teriam nesse sentido? Seria justamente esse, o estabelecimento de um método científico. Ele não chegou à reencarnação porque alguém contou, porque ele leu no livro dos Espíritos. Ele comprovou através da sua pesquisa que tem um método que foi obedecido. E além desse método, ele buscou a questão quantitativa. Ele descobriu a questão de Catarina e ele não parou por aí, não analisou só a questão dela, da sua primeira paciente. Primeira paciente em que ele regride, né, e chega a uma encarnação distante, que não é atual. Mas ele vai entrevistar outras pessoas, ele vai catalogar os medos, as curas, as situações emocionais que elas se envolvem até procurar a TVP. E nesse sentido, se dá análise qualitativa, quando ele vai ver o que é cada situação e cataloga novamente, classifica novamente. Então, a contribuição estaria nessa metodologia científica pela qual se chega à reencarnação. Tineia, agradeço de novo aí, nós tivemos uma pequena queda, mas creio que ficou bem claro. Sônia, me escuta? Eu vou agora passar a palavra para você, a fim de que possa dar continuidade às perguntas que foram realizadas para os outros 3 palestrantes. Ok, obrigada, William. Então, agora, nós, dando continuidade
a este segundo momento do nosso encontro, faremos perguntas aos pesquisadores, perguntas estas que foram formuladas pelos internautas. Eu vou começar as minhas perguntas ao pesquisador Wagner Boer. Pesquisador Wagner, a primeira pergunta para o senhor é de André Ricardo Alves Leite, né, que é um internauta, e nos faz o seguinte questionamento endereçado ao senhor pesquisador: o quanto a matéria influencia a nossa evolução e, por consequência, na nossa reencarnação? Então, com a palavra, o pesquisador Wagner Boer. Bom, foi uma boa pergunta que o André colocou aqui, não é? E eu diria que há uma relação entre o nível ou o estágio da reencarnação e o nível do desenvolvimento da individualização da alma, não é? O mundo material, ele é estritamente sensorial, ou seja, a matéria que nós vivenciamos, a sua dimensionalidade, ela depende do nosso desenvolvimento sensorial. Nós acreditamos que temos 5 sentidos, não é? Porque assim nos foi ensinado na escola, mas a verdade mais profunda desse conceito é que são muito maiores do que 5, não é? Quando nós olhamos, por exemplo, nossa capacidade proprioceptiva, essa capacidade proprioceptiva, ela não é só uma sensorialidade da matéria, ela se estende pela transdimensionalidade dos nossos corpos, como bem explicou o nosso pesquisador aí, Adolfo, quando ele cita o Dr. Décio Yandoli, não é? Então, veja, essa relação, ela é importante, por quê? Porque é por meio da sensorialidade que nos há a permissibilidade de formarmos os nossos sentimentos. E por que os sentimentos eles são importantes? Porque os sentimentos, eles cristalizarão, eles sedimentarão as memórias experimentadas num primeiro momento, eletroquimicamente e quimicamente, eletrofisicamente e quimicamente no cérebro, e no momento posterior migrarão para um corpo mais sutil semimaterial, que é o perispírito. Também muito bem explicado pelo nosso querido amigo Adolfo aí. Não vou entrar muito nesse mérito. Então, essa importância tem 2 condições. Uma delas é a condição que nos leva a resultados satisfatórios e a segunda a que nos leva a resultados que são frustrantes. Essas 2 condições que nós traduzimos como aprendizado da matéria, elas vão criando situações de refinamento da nossa consciência. Lembrando, doutora Ilvênia Prada, não é? Citando um outro pesquisador da psiquiatria, diz que a consciência é um epifenômeno da mente. Olha que coisa interessante. Consciência, um epifenômeno da mente. Então, significa que mente não é cérebro, não é? Há uma diferença entre as 2 coisas, e que essa condição refina simplesmente a nossa pequena porcentagem consciencial, que é o nosso eu mais presente. E que, no momento do passamento, se tornará parte do nosso eu mais profundo. Então, essa inter-relação entre a influência, não é, que o André cita aqui, na nossa evolução, em relação a praticamente a matéria, não é que a matéria nos influencia nisso, mas os resultados que colhemos no mundo material por nossa sensorialidade é que nos levará a realmente a reestabelecer um refinamento desse princípio inteligente que faz parte do nosso espírito, não é? Para graus de evolutividade mais elevados. Então, se eu puder dar a minha contribuição ao André, esse é o olhar que eu lanço, não é? Eu separo um pouco mais a profundidade da matéria em relação ao nosso entendimento da matéria como simplesmente algo palpável. Tá ok? Penso que a questão foi respondida com bastante clareza e objetividade,
E se o André ainda tiver algum questionamento, ele poderá fazer através do nosso site no YouTube, e o pesquisador Wagner responderá posteriormente às considerações. Então, agora, pesquisador Wagner, tem outra questão para o senhor. A questão para o pesquisador Wagner, agora, no momento, foi elaborada pelo outro pesquisador, que foi o James Fikachinevski. O James Fikachinevski faz a seguinte questão para o pesquisador Wagner Boer. Um dos objetivos do nosso esquecimento ao reencarnar é não lembrarmos as relações boas e más que ocorreram no passado. Os agressores espirituais perdem o nosso rastro. No método terapia de vida passada, ao retornarmos a uma época esquecida, não corremos o risco de sermos reconhecidos pelos nossos inimigos espirituais e não podem eles nos acompanharem para a vida atual, originando doenças? Então, este é o questionamento do James para o nosso pesquisador Wagner. Com a palavra você, Wagner. Muito obrigado, doutor James, pela pergunta, não é? Bem colocada a pergunta também. E nós temos algumas considerações iniciais a realizar a respeito da colocação da pergunta. Bom, em primeiro momento, nós somos seres transdimensionais, não é? Nós somos uma composição, vamos dizer assim, de modulação energética, vamos dizer assim, não é? Se nós pudéssemos estabelecer essa anatomia entre parênteses, não é? Portanto, o nosso corpo semimaterial, é nele que nós armazenamos as memórias, né, da grande maioria das nossas experiências, no processo de individualização do nosso ser, não é? Então, nós poderemos ter resquícios físicos, como bem também explicou o nosso querido amado irmão aí, Adolfo, não é? Nós podemos ter esses resquícios físicos, nós podemos ter hábitos, manias, ou seja, uma série de outras coisas que nos visitam mais proximamente na matéria. Entretanto, poderemos ter também reminiscências, não é? Reminiscências da nossa alma, que nos intervisitam o tempo todo, não é? Essas reminiscências, elas conseguem transcender o eu profundo e chegar para o eu mais próximo, não é? O eu presente. De um outro lado, quando nós reencarnamos, nós passamos a vibrar numa capacidade da densidade da matéria muito diferente do que vibra o mundo espiritual, não é? E nós acabamos saindo, vamos dizer assim, do radar dos nossos algozes ou das nossas vítimas, não é? Nós temos muitas experiências em reuniões mediúnicas, né, que vão mostrando, não é, essa proximidade muito relacionada com a capacidade vibratória dos meios, não é? Nós podemos ainda intervisitar essa memória o tempo todo, ou as nossas memórias nós podemos intervisitá-las. É uma questão dos desenvolvimentos das nossas faculdades, que prontamente cada indivíduo vem reencarnado na sua condição, não é? Bom, então, esses são as primeiras considerações. Quando nós abrimos mão de uma intervenção, por exemplo, de TVP, o que pode ocorrer? Nós rompemos uma barreira espaço-tempo, porque a barreira espaço-tempo, ela atua na dimensão, vamos dizer assim, na matéria manifestada como nós aqui, de uma forma diferente como ela atinge a dimensão no campo vibracional, no campo espiritual. E o que acaba acontecendo nesse processo como um todo, não é? Na TVP, se o indivíduo que está participando dessa condição, ele mergulhar profundamente nessa experiência, ou ele tiver traumas de grande profundidade nesse processo, e ele trouxer isso emergindo para a consciência do espaço-tempo atual, ele poderá tanto resolver os seus traumas, porque aí está explicado nas obras do Brian Weiss, aí quando nós colocamos aí, a nossa querida Rutiné explicou muito perfeitamente as obras, nós podemos revisitar e tornar isso, vamos dizer, uma solução para determinados traumas. Entretanto, também será possível que o indivíduo possa vibrar nessa mesma sintonia que lá se encontrava, dentro da sua própria essência. E esse momento ele é delicado, porque nesse momento ele também vibra
com o ambiente numa relação espaço-tempo diferente da matéria. Bom, qual é o processo que poderia acontecer? Idioplastias é uma delas. Por exemplo, as doenças elas podem ressurgir por conta até dos pensamentos que se transformaram em idioplastias. Nós podemos estar, o indivíduo pode estar sujeito aos magnetizadores. Por quê? Porque a atratividade do campo de pensamento é possível realmente acender a luzinha naquele radar que eu disse há pouco. Então, há essa possibilidade. Então, há uma dificuldade em lidar com situações dessa natureza quando trazemos isso pelo processo. Portanto, a Sociedade Brasileira de Psicologia, ela aceita, por exemplo, a regressão de memórias até a vida intrauterina. É o protocolo. Fora disso, o Conselho Regional de Psicologia não aceita que as pessoas possam estar fazendo coisas dessa natureza, correndo determinados riscos. Entretanto, veja, o que nós podemos observar, quando nós lemos uma das obras de Ivone Pereira, em que ela cita determinado caso, é que essa fronteira espaço-tempo pode não retornar para o estado de consciência atual. Isso está na obra dela, não é uma fala minha. Então, veja, é possível sim, há essa possibilidade, mas eu não tenho embasamento e nem tenho casos para afirmar. O que eu coloco aqui são conjecturas que as obras podem nos trazer aos olhos para que possamos desenvolvê-las como conceituação. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu vou parando por aqui. Muito obrigado. Creio que a pergunta foi muito bem esclarecida, muito bem respondida pelo pesquisador Wagner, que nos trouxe nesse encontro do dia de hoje contribuições valiosíssimas, que eu tenho certeza que nos auxiliará nos estudos posteriores e em novas buscas, novas indagações e novas pesquisas. Pelo momento, agradeço o professor Wagner, o pesquisador Wagner, né, pela sua contribuição, e vou passar agora as perguntas para o James Rikashinevski. Então, James, já estou respondendo, colocando aqui a primeira pergunta para você. É do Mário, né, que é outro pesquisador nosso, aqui do nosso núcleo Agnello Morato de Franca. É de Mário Arias Martinez, né? Ele faz a seguinte pergunta ao pesquisador James Rikashinevski. Nome lindo do James, né? Rikashinevski. A pergunta é a seguinte, feita pelo Mário. Por desconhecer as bases da apometria, gostaria de saber se esta tem seus métodos registrados na obra de Kardec ou se trata-se de uma técnica pós-kardeciana. Aí ele continua a pergunta. Ele diz, caso seja pós-kardeciana, existem relacionamentos já detalhados que interconecte a técnica com os aspectos doutrinários trazidos pelos espíritos na codificação? Então, com a palavra, para responder essa questão, o pesquisador James Rikashinevski. Mais uma vez, um bom dia a todos, um bom dia, Mário, obrigado pela pergunta. Eu tenho a dizer que o Kardec, quando escreveu as suas obras, ele não citou nenhuma vez a apometria, mesmo porque, como bem disse a Carmen, isso depois foi sendo aprofundado, os estudos espíritas, através das obras de André Luiz, que foi psicografados por Chico Xavier. Mas nós temos que o Dr. José Lacerda de Azevedo, o criador da apometria, que era um médico de Porto Alegre, que ouviu uma palestra do Dr. Luiz Rodrigues, que tinha vindo a Porto Alegre, no Hospital Espírita, para ser operado, e que falava num termo hipnometria. Como o Dr. Lacerda era extremamente inteligente, durante 22 anos, de 1965 a 1987, ele desenvolveu o método apometria, e ele foi, desde o momento que tomou contato com o mundo dos espíritos, na sua juventude, até o dia da sua morte, um kardecista convicto. Então, nós temos que, no livro dos médiuns,
houve, quando Kardec escreveu, ele disse assim, deixei bem claro aqui, o espiritismo marchando com o progresso jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas mostrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitaria. Disse mais, que nós lembrássemos que somente o conhecimento do perispírito era a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicáveis. Ele reconheceu, então, naquela época, que ele estava desenvolvendo uma doutrina nova, que não foi aceita muito bem pela igreja, e que, com o passar do tempo, esse estudo ele seria evoluído de maneira que novas técnicas seriam acopladas. O que eu posso dizer da técnica de apometria do Dr. Lacerda é que ela é baseada em 14 leis. Essas leis da apometria são leis que, basicamente, fazem com que possamos atender as pessoas que têm problemas. Essas pessoas nos procuram, elas podem ter energização e podem sofrer um processo de desobsessão, ou seja, de retirada dos espíritos que estão as atormentando, nos mesmo molde que se faz em casas espíritas, onde se faz um trabalho belo de desobsessão, fazendo com que aqueles espíritos que estão fazendo mal para as pessoas, eles sejam orientados e recolhidos para lugares de atendimento no mundo espiritual. Lembramos que o Dr. Lacerda utilizou todo o Pentateuco kardeciano para fazer a sua obra, as obras de André Luiz e muitos outros escritores espíritas, o que se consubstanciou nos 2 livros que ele escreveu. O Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, e Energia e Espírito. Então, eu acho que existe uma grande interligação entre espiritismo e apometria, mas nós, da apometria, que seguimos o Dr. Lacerda, sabemos que esse atendimento que temos que fazer é gratuito, não aceitamos nenhum método espírita ou espiritualista que cobre pelo atendimento, e o Dr. Lacerda fez as 14 leis e disse que se entre essas 14 leis o trabalho não fosse executado com amor, a apometria não seria apometria, mas seria bruxaria. Penso que está muito bem esclarecido, né? E eu penso que o James também está nos aproximando mais um pouco sobre o conhecimento da apometria, né? De como é que ele trabalha, como é que ele executa todo esse conhecimento. E eu penso que a segunda pergunta que foi elaborada, né, pelo pesquisador Wagner Boer ao pesquisador James, já se encontra respondida. Mas se o James quiser fazer mais alguma complementação, acho que será possível e que ela seja breve. A pergunta do Wagner é o seguinte: posso entender a apometria como um trabalho de desobsessão? Na verdade, a apometria é um método anímico mediúnico. Anímico porque usa as energias dos médios e do dirigente do trabalho. Mediúnico porque entra em contato com o mundo dos espíritos, onde nós procuramos limpar o paciente ou consulente que está naquele momento sentado na cadeirinha para ser trabalhado, nós doamos energias para ele e, ao mesmo tempo que recolhemos os espíritos que eventualmente estejam fazendo mal, completamos o atendimento de apometria. Então, é um trabalho de desobsessão, me desculpe, mas que segue as 14 leis descritas pelo Dr. José Lacerda de Azevedo. Obrigada ao pesquisador Dr. James pelas suas orientações. E agora eu passo a palavra ao pesquisador de Franca, Adolfo, para que ele responda as perguntas. A primeira pergunta para o Adolfo é do pesquisador também, que faz parte do nosso núcleo Agnello Morato, Mário Arias, que faz a seguinte provocação ao pesquisador Adolfo. Sabemos que o perispírito é deixado para trás quando migramos para outras esferas. Em sua opinião,
o que ocorreria com a memória neste momento se estiver alocada no perispírito? Então, passo a palavra ao Adolfo para as suas considerações. Bom, Mário, para essa indagação sua, existem duas respostas possíveis, né, no entendimento de alguns espíritas. A primeira é de que o espírito conserva o seu perispírito e quando ele chega no outro planeta, ele faz uma adequação de acordo com a natureza desse novo plano. E há essa segunda, que eu me afino a ela, né, que o espírito ele troca o seu perispírito. Porque, como eu disse na minha indagação, o perispírito é matéria, né? A memória é atributo do espírito, segundo Allan Kardec. Foi isso que eu disse, né? Então, se por um lado tem alguns espíritas que defendem que o perispírito ele fica a memória, que ela fica no perispírito, né? Essa é uma interpretação de alguns espíritas, mas eu fico com Kardec, né? Quer dizer, a memória é atributo do espírito, que é o ser pensante. Evidentemente que o perispírito, também como eu apresentei, segundo Allan Kardec, o perispírito ele é um instrumento de ação do espírito. Então, ele pode ir para um outro mundo, mas ele continua com a sua memória. E essa memória, esses pensamentos, né, isso acaba se somatizando no perispírito, mesmo estando em outro plano, né? Então, o espírito não perde a memória, e o perispírito é matéria. Tá? Do contrário, você tem razão na pergunta, como é que ficaria, se troca de perispírito, como é que ficaria a memória? Eu concordo com você. É por isso que eu fico com Kardec, quando ele diz que a memória é atributo do espírito. Eu não sei se eu respondi, espero que sim. Respondeu com muita clareza, né? Agora, a próxima pergunta para o pesquisador Adolfo é do internauta que se intitula Eu, Compositor Espírita. Não é assim que ele assina, Eu, Compositor Espírita. E ele faz o seguinte questionamento e indagação. Há quem afirme que o pensamento é matéria. E conforme demonstrou Adolfo, Kardec afirma que o pensamento não é matéria. Intuitivamente, me parece que o pensamento atua de tal forma na matéria, imediata e efetivamente, que confundimos a causa com o efeito. Seria errado esse entendimento, Adolfo? O César Tucci, né, eu, compositor espírita, um amigo nosso, um grande amigo nosso. É evidente, César, que numa das explicações de Kardec sobre o perispírito, e posso dizer para você o seguinte, para todos os internautas, a Revista Espírita, gente, é uma obra fantástica e tem muitos, mas muitos artigos que tratam do perispírito, artigos que vêm reafirmar o pensamento de Kardec, o chamado Pentateuco. E é importante dizer também que o capítulo 14 do livro A Gênese é um livro que nós temos que estudar muito, mas muito. E lá no capítulo 14, entre outras coisas, Allan Kardec vai dizer o seguinte, que o nosso pensamento, ele é como se fosse ondas, nosso pensamento, são ondas que elas entram em contato com os fluidos do perispírito, de tal modo que elas não se confundem. Então, o pensamento ele não se confunde com o perispírito. E o perispírito dá vida, né, ao pensamento, ou seja, ele executa o pensamento. Allan Kardec, lá no livro A Gênese, ele chega a dizer o seguinte, se uma pessoa ela pensa em matar outra, ela pensa ela pegando uma faca, né, ela enfiando a faca no outro, sangrando. Então, toda essa imagem, né, Kardec fala em fotografia porque na época não tinha o vídeo, mas é vídeo 3D, 10D, sei lá, né? Então, essa cena, ela é criada, né? Quer dizer, quem é que cria? É o pensamento que criou. Mas a gente vai ver onde? No perispírito, né? Então, a imagem em si, ela é o quê? Um fluido, matéria, perispírito. Mas não foi o perispírito que criou, foi o pensamento que atribui o espírito, né? Então, nesse sentido, pensamento não sendo matéria, né,
Às vezes, o que acontece? Né? Vamos pensar no efeito. Nós pensamos mais no efeito que na causa. Então, vamos falar um pouco de doenças. Né? Tem muitas doenças nossas, a doença é da alma. Né? E o médico vai tratar o quê? A matéria, o efeito. O espírito de Hahnemann, ele na revista Espírita vai dizer o seguinte, que tem 3 tipos de doença. Tem um tipo de doença que é só da matéria mesmo, você vai ao médico, ele prescreve um medicamento, tem um médico aí conosco, né, que sabe melhor do que eu sobre isso, né? E ponto. Vai fazer efeito. Tem doenças, segundo Hahnemann, é do perispírito. Então, que a gente vai tomar o quê? A homeopatia. Que a homeopatia ela vai atuar no perispírito. E para as doenças da alma, é o tratamento espiritual. É a prece, é o passe, né? É a irradiação, o tratamento de desobsessão, se for o caso. Tá? Então, o tratamento espiritual é que vai tratar o quê? A causa. E como eu apresentei na minha fala, né, os casos de memória extracerebral, às vezes é o quê? Uma memória da encarnação anterior. O espírito fica, né, com essa memória, com esse trauma, a maneira como ele morreu, né, com as angústias, e como o tempo na erraticidade, nesses casos, é curto, a média, segundo o Ian Stevenson, e o Dr. Hernani Guimarães corrobora com ele, a média de tempo na erraticidade, nesses casos, são de 6 anos. Né? Podendo ir até 32, de 0 a 32 anos. É o tempo na erraticidade. E segundo o Dr. Hernani Guimarães Andrade, pelas pesquisas dele, o nosso tempo na erraticidade é uma média de 250 anos. Eu acredito que na época que ele escreveu isso, de lá para cá, esse número mudou. Porque nós estamos evoluindo. E quando a gente vai evoluindo, o nosso tempo na erraticidade vai diminuindo também. Até chegar a um ponto, e nos mundos felizes, eles não. Nos mundos divinos, né? O tempo vai ser muito curto, nosso, né? Na erraticidade. Por quê? Porque nós não vamos ter praticamente traumas, dada a nossa condição espiritual. Então, de fato, voltando para a pergunta, nós confundimos, sim, causa com efeito. Mas o pensamento, ele é a causa. Né? O efeito está na matéria. Também não sei, eu espero ter respondido a pergunta. Considero que está respondida a pergunta, não é? E se houver mais algum questionamento, responderemos posteriormente, né, através da nossa página. Agora eu vou passar a palavra ao nosso outro coordenador, William, para que possamos endereçar aos nossos pesquisadores as suas considerações finais. William, com você. Obrigado, Sônia. Acompanhei todas as apresentações, acompanhei as perguntas, foram muito bem elaboradas pelos internautas, pelos próprios colegas, acompanhei as respostas agora, e chegou o momento das considerações finais, são 5 minutos para cada um, não precisa de fazer a utilização desse tempo na sua completude, aí, os 5 minutos, quem achar que deve ser mais breve, pode ficar à vontade. Eu só vou chamar a atenção, porque houve uma pergunta, na verdade houve um pedido lá no YouTube, pela professora Eneida, que é conhecida do Adolfo, da Rutineia, aqui em Franca, que alguém pudesse comentar como é feito, como é elaborado esse trabalho, se é nos mesmos termos do trabalho acadêmico, se há alguma preparação espiritual no momento da escrita do artigo. Não preciso que todos falem sobre isso. Se o Adolfo quiser chamar isso, avocar isso para si, seria interessante que alguém pudesse responder a professora Eneida nesse momento de considerações finais. O primeiro, eu vou passar a palavra, é o Janes. Eu vou pedir licença para não pronunciar o seu sobrenome, para não incorrer em erro aqui, mas fica aí, tem toda a palavra, fique à vontade. Bom, muito obrigado. Rikaszenewski, judeu polonês. Né?
Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, eu sempre me perco, mas agradecer ao grupo aí de Franca por terem aceitado o meu trabalho, né, que foi o relato de um caso, que foi pensado do meu terceiro livro, que não está ainda publicado, está sendo escrito, que vai ser Apometria, a Medicina do Terceiro Milênio. Vocês viram que tinha muitas radiografias, alguns outros têm exames de sangue, tem dados de hospital, e eu acho que é muito importante que um trabalho da apometria possa participar do evento da magnitude desse que está ocorrendo hoje, porque não existe nenhuma divergência entre a apometria e o espiritismo de Allan Kardec. O espiritismo de Allan Kardec prega a caridade, a apometria do Dr. Lacerda prega a caridade. O espiritismo do Allan Kardec diz que, com o tempo, novos métodos surgiriam. O Dr. Lacerda organizou um novo método. De uma maneira que eu quero deixar aqui aos amigos, nós temos uma casa aqui chamada Grupo de Estudos Apométricos Dr. José Lacerda de Azevedo. Estudamos o Espiritismo de Kardec nas segundas-feiras, atendemos presencialmente nas terças-feiras e à distância nas quintas-feiras. Presencialmente, temos mais de 3 mil pacientes atendidos. Nunca foi cobrado um centavo de qualquer pessoa. Nós temos uma cozinha industrial, onde nós damos alimentação uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, nas vilas pobres da nossa cidade. Não cobramos nada de ninguém também. No sentido que a apometria sem caridade não é apometria, é bruxaria. Então, eu quero só que os amigos, a partir de hoje, pensem na apometria do Dr. José Lacerda de Azevedo, uma apometria baseada no amor pelos nossos semelhantes. Não é a apometria que cobra, não é a apometria fantástica, é um método espiritual que segue a doutrina do Allan Kardec, que segue os preceitos de André Luiz, nos livros que foram psicografados por Chico Xavier, que tem muita coisa de Ramatiz também. Então, meus amigos, não vamos confundir a apometria, que é baseada no amor e que não cobra nada para ser realizada, cobra apenas dedicação dos médios e dos dirigentes, com aquelas apometrias que estão por aí, onde as pessoas cobram, onde as pessoas, então, tiram proveito da situação. Achamos que os espíritos bons não estão a soldo de ninguém. Os espíritos bons ajudam as pessoas com bom coração e que querem trabalhar pelo bem da humanidade física e espiritual. Agora, nos lugares onde são cobrados para fazer atendimentos, chamam-se atendimentos de apometria ou qualquer outro nome, certamente que não são bons espíritos que estão ali e certamente que essas pessoas responderão no mundo espiritual pelo mau uso que fizeram das energias espirituais. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. E agora eu vou cumprimentá-lo, já sabia de suas obras, vou cumprimentá-lo não só pelo trabalho apresentado, mas também por esse trabalho mesmo, na prática. Afinal, teoria sem prática é uma coisa que não tem muita lógica, né? Parabéns por esse trabalho realizado, não tinha conhecimento dele e fiquei bastante contente que um novo membro agora do grupo faça esse trabalho de caridade. Parabéns. Agora eu passo a palavra para o nosso colega Wagner, para que ele possa fazer as suas considerações finais, tem toda a liberdade. 5 minutos aí. Wagner, a palavra é sua. Obrigado, William, obrigado a todos, não é? E aproveitando rapidamente para fazer o comentário solicitado pela Sônia, não é? A nossa internauta. Quando nós escrevemos algo, nós acreditamos que esse algo sempre sai da nossa intelectualidade. Entretanto,
tem uma passagem do Dr. Décio Andoli, que ele conta, e é muito bacana, ele conta que uma vez ele teve uma ideia e ele mandou um e-mail para a doutora já falecida, né? Me foge o nome agora. Era a doutora Marlene Nobre. Doutora Marlene Nobre. E ele dizia para ela assim, nossa, olha, eu estou pensando numa coisa assim, assim, assim. Daí ela responde a ele, olha, então vá lá na obra de André Luiz e leia o parágrafo tal do capítulo tal. Ele ficou meio chateado, tal. Foi lá e falou, poxa, mas eu estou criando, tal. Então, no final das contas de tudo isso, não é? Muitas vezes a nossa intelectualidade ela é inspirada, ela é intuída, não é? Pelos nossos amigos espirituais que nos acompanham. O que é importante é que nós tenhamos sempre o pensamento elevado no sentido de construir um novo olhar, dar uma contribuição, passar adiante. Creio eu que quando Kardec elaborou o seu trabalho, ele tinha isso como meta de vida, meta de final de vida, porque Kardec não começou assim, não é? Nós olhamos a biografia dele e percebemos uma coisa totalmente diferente. Então, nós não criamos nada. Nós multiplicamos aquilo que se encontra adormecido na nossa essência e que acaba sendo estimulado pela nossa relação com o mundo espiritual. Eu, da minha parte, quando comecei a trabalhar um pouquinho esse mergulho dentro do processo de entendimento da reencarnação, comecei há 6, 7 anos atrás. Me lembro que as primeiras palestras que eu proferi a respeito desse tema, ele era um tema que ele só se concentrava em entender ou dizer o que era reencarnação, como se eu estivesse divulgando algo, não é? E nos dias de hoje, depois de levantar várias pesquisas, vários colegas, ter a oportunidade de conversar com vários outros espíritas, amigos nossos, eu me resido no fato de que a mente tem que estar sempre aberta. Nós não podemos nunca construir uma visão obtusa em relação a qualquer tipo de assunto. Kardec, ele sonhava com isso. Leia o que é bom, mas leia também o que é ruim. E tire as suas próprias conclusões. Porque isso nos faz escapar do dogmatismo das filosofias, das religiões, da própria ciência. Tem algumas respostas que eu dei a algumas perguntas aqui, que relacionam aspectos da física quântica com o espiritismo. Nós não estamos falando de coisas distintas, nós estamos falando da mesma coisa com nomes diferentes. Por quê? Até a própria ciência hoje vai deixar de pensar na materialidade por falta de matéria. Einstein já dizia isso. O que ele queria dizer por falta de matéria? É que a matéria não é matéria. Nós damos a matéria porque temos um pensamento dicotômico em relação ao que o que seriam as energias, o que é o mundo vibratório. Não é? E hoje a própria ciência, ao buscar os férmions, os táquions, né, observar, por exemplo, as leis da gravidade, entendendo o que seriam os gravitons, não é pura e simplesmente uma explicação de soltar algo no ar e esse algo ser atraído pela Terra, uma explicação de Galileu. Então, perceba, a mente deve estar aberta. Essa é a mensagem que eu deixo sempre para todos que nos assistem e para nós mesmos no nosso grupo. Escapemos do dogmatismo, das explicações que simplesmente interpretam a maneira de ser e não discutir de onde elas vieram. Meu abraço fraterno, um beijo no coração de todos, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Um bom dia. Muito obrigado, Wagner. Foi muito esclarecedor também a sua apresentação, as suas respostas e as suas considerações finais, igual às do James. Terminou com chave de ouro. Podem ter certeza disso, que os colegas de fora agregaram bastante, né? Adolfo, Timeia, Carmen, Sônia, Mário, aqui para o grupo de Franca. E sem mais delongas, Adolfo, a palavra é sua, conhece muito bem as regras do jogo, pode dar início. Em primeiro lugar, quero fazer uma quebra de protocolo
e falar assim para a Rotineia, carinhosamente Neia, sonho que se sonha junto, não é sonho, é realidade. Eu me emociona porque esse momento é culpa sua. A existência desse encontro é culpa sua, a existência desse núcleo é culpa sua, porque foi você que botou pilha em nós para a gente organizar esse trabalho. Então, é uma honra, né, participar do núcleo com uma pessoa como você na coordenação. Então, desculpe a quebra de protocolo. Falando um pouco para a questão da Eneida, que eu acho que é muito oportuna, bom, eu sou espírita. Então, como espírita, quando eu faço uma pesquisa, mesmo acadêmica, né, a primeira coisa que eu faço é uma prece. E peço para os espíritos que eles me auxiliem. Quando eu termino o texto, antes de passar para alguém, um professor, uma professora de português, para examinar seus erros, ortografia, concordância, faço uma prece, peço para o espírito, Dona Antonieta Barini, uma excelente professora, hoje espírito, para ela me ajudar na correção desses erros. E ela faz para mim, eu acredito nisso. Né? E já recebi assim, até algumas indicações, eu estou falando como espírito agora, já recebi algumas indicações de alguns espíritos que me auxiliam nas minhas pesquisas. Não que eu mereça, mas é porque eles gostam, né, da doutrina espírita e dos temas que eu venho estudando. Especificamente falando assim, sobre a minha pesquisa, acho que no finalzinho eu falei algo e que suscitou em mim a necessidade de uma nova pesquisa, porque eu não falei tanto aqui, porque não era um objeto de estudo. Mas o André Luiz, ele usa uma expressão, ele fala em corpus, perispírito. O professor Décio Iandoli, ele usa uma outra expressão, que eu não vou me lembrar agora qual, mas ele não fala em corpus, né? Mas dizendo que hoje a ciência já confirma que o perispírito ele é formado de várias camadas, né? Não me lembro agora qual o termo que ele usa. E em Kardec, eu procurei mostrar no texto, e tem mais texto, é porque assim, o nosso tempo é muito curto, mas eu vejo Kardec usando duas expressões, no singular, o perispírito, mas ele também fala que o perispírito é formado por fluidos, no plural. Então, esse vai ser o tema da minha próxima pesquisa, porque eu considero que o André Luiz e Kardec e o Décio Iandoli estão falando a mesma coisa do perispírito. Ele é formado de vários fluidos. Essa é a natureza dele. Mas esse é tema para uma outra pesquisa. Mas é algo que eu achei interessante estar falando aqui agora. Né? E agradecer assim, essa oportunidade de convívio com o professor James, com o Wagner. Agradecer a oportunidade dos companheiros do núcleo que apresentaram trabalhos, dos companheiros que estão sendo cicerones aí, fazendo a nossa apresentação. E principalmente dos companheiros que fizeram análise, né, sob o ponto de vista metodológico, sob o ponto de vista doutrinário, né, dos trabalhos. Então, dizer que esse trabalho é feito em equipe, eu tenho assim, um carinho enorme por todos vocês, agradecer aos companheiros do núcleo que participam no nosso grupo do WhatsApp, também pelo Facebook, e que possamos continuar estudando a doutrina espírita, fazendo ciência espírita, e ainda que entre nós, pesquisadores, ainda que existam entre nós pensamentos diferentes sobre um tema ou outro, acho que essa é a grande riqueza. E é esse o propósito do nosso encontro. Então é isso que nós temos que fazer mesmo, apresentar a cada um a sua visão com base nos seus estudos, com base na bibliografia que utilizou, né? E sempre recorrendo a Allan Kardec, porque se tem alguém que pode dizer a última palavra em matéria de espiritismo, é o codificador. Do contrário, a ciência é que vai reparar o pensamento dele. Então, quando um autor, dois autores, três autores falam diferente aquilo que Kardec apresentou, eu costumo deixar meio que de quarentena. Agora, quando muitos espíritos, por meios diferentes, falarem a mesma coisa, bom, aí sim vai ser doutrinário, não haverá nenhuma dúvida. Até lá, nós vamos continuar discutindo, debatendo, e cada um apresentando o seu ponto de vista de acordo com os estudos, que é isso que é assim que se faz doutrina espírita. Então, nós, autores, seja de artigos, de livros, de palestras, nós temos que submeter o nosso trabalho aos pares. Submeter a esses companheiros aí que estão fazendo pergunta.
E o debate, eu acho que ele tem que continuar, né? Então, nós vamos encerrar daqui a pouco, e o debate tem que continuar de que maneira? Quem está nos assistindo, fazer perguntas, pode até gravar vídeo, nós vamos publicar o vídeo, se a pessoa não concordar, à vontade. E nós também vamos ter mais tempo, nós autores, para desenvolver as respostas das perguntas. Porque como o tempo aqui é curto, às vezes a gente fala muito pouco, né? Então, acho que esse debate ele não para aqui. Aqui é só o início. Né? Um grande abraço para todos vocês e até outra oportunidade. Adolfo, brevemente eu te agradeço também, da mesma forma que eu fiz com os colegas que fizeram a apresentação, com os colegas de fora que fizeram a apresentação. Não preciso de mais delongas, porque todos aqui do grupo já conhecem o seu trabalho, né? E agora eu tenho que passar a palavra para a Sônia, para que ela dê continuidade às considerações finais. Sônia, por favor. Então, agora, então, temos a palavra, né, com a palavra, a nossa pesquisadora, professora Carmen, para suas considerações finais. Professora Carmen. Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, obrigada, quero agradecer a presença de todos aqui, agradecer também a oportunidade de participar desse encontro. Vocês estão me ouvindo? Tá? Sim, Tá? estamos ouvindo. Porque deu um delay aqui. Então, é com muita gratidão no coração que eu participo desse encontro, dessa oportunidade de estar aqui com vocês, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da doutrina espírita, né, que é muito esclarecedora, que tem nos feito um enorme favor, né, nos ensinamentos. Mas, enfim, o título do meu trabalho, Nos Bastidores da Reencarnação, por que eu pus esse título? Porque a gente sabe, assim, a gente fala bastante, os espíritas, né, nós falamos muito da reencarnação, e da maneira como nós a conhecemos aqui, tal espírito é a reencarnação de não sei quem, e a gente fala muito no dia a dia, nós espíritas, né? E a gente sabe que a reencarnação é uma oportunidade de resgate, né, do passado, é uma oportunidade de evolução, e que cada reencarnação é um degrau na evolução para a gente galgar, né, a perfeição, até não precisarmos mais de reencarnar. Mas ali o trabalho do André Luiz nos mostra, né, a obra do André Luiz nos mostra como é grande o esforço da espiritualidade para que nós possamos reencarnar. Então, eu achei muito importante esse trabalho, esses capítulos do André Luiz, porque eles mostram a importância da vida, como nós temos que dar valor realmente, né, ao nosso corpo, um valor não em termos materiais, não essa valorização excessiva, não de ir na academia, de trabalhar os bíceps, nada disso. Valorizar a vida mesmo, que é uma dádiva, é um presente de Deus, porque existe um esforço espiritual coletivo muito grande para que nós possamos reencarnar. Mesmo nas reencarnações que obedecem a moldes padronizados, que não requerem todo aquele esforço que a reencarnação do Segismundo solicitou, mesmo nessas reencarnações padronizadas, existem vários espíritos trabalhando para que todos possam reencarnar, para que todos possam reviver aqui na Terra, né? Então, eu acho muito importante que a gente tenha essa noção do trabalho espiritual, até um trabalho, por exemplo, várias vezes o André Luiz fala que o Alexandre, que é o mentor dele, está acompanhando os mapas cromossômicos junto com espíritos construtores. Esses espíritos construtores são os espíritos que trabalham na parte orgânica do perispírito, do corpo físico também, não só do perispírito, do corpo físico que será formado na Terra. E o André Luiz fala, os mapas cromossômicos, eles estão além da minha capacidade de entendimento, por isso que eu não posso explicar em detalhes o que são os mapas cromossômicos. Então, por isso que eu acho a obra de André Luiz uma obra que está à frente da nossa época, né? E por isso que eu disse que ela é uma continuação da obra do Kardec, ela não diverge da obra do Kardec,
ela é uma continuação, porque ela está à frente da nossa época. Né? Como eu falei da glândula pineal, que depois, né, André Luiz fala muito dela, e depois ela vai ser descoberta nos Estados Unidos, e por cientistas, por médicos. Então, é uma obra à frente da nossa época, e que deve ser valorizada e deve ser estudada, porque o próprio André Luiz ali acompanhando todo o trabalho de processo reencarnatório desse espírito, tem coisas que ele não consegue entender, que ele fala que ele não consegue entender, que estão à frente do que ele consegue entender. Ele que era um grande médico na Terra, né? Ele que foi Carlos Chagas. Então, o trabalho do processo reencarnatório na espiritualidade, né, nos bastidores de nossa vida, é intenso, é grande, exige um esforço muito grande, né? Por exemplo, o Alexandre, ele acompanha toda a união do espermatozoide ao óvulo, e ele inclusive magnetiza o espermatozoide, que ele acha que é mais apto. Então, são coisas que a gente não sabe de jeito nenhum, né? E ele magnetiza esse espermatozoide para que ele realmente tenha força, para que ele realmente esteja apto na união das forças masculinas e femininas. Então, é um trabalho, eu acho, científico muito importante, o de André Luiz, sobre a reencarnação, sobre vários outros temas, né? A obra do André Luiz é muito vasta, trata de vários temas, mas nesse caso específico, a reencarnação. E eu acho que a gente deve dar muito valor à vida, porque esse trabalho mostra o tanto que dá trabalho, né? A gente reencarnar, a gente ter essa oportunidade. Então é isso, pessoal. Obrigada a todos e ficam aqui as minhas considerações finais. Tem que sair, né? Então, agora, obrigada, querida Carmen, nossa pesquisadora, professora. E agora eu passo a palavra à professora pesquisadora Rutineia para suas considerações finais e também para fazer a prece de encerramento do nosso encontro da manhã de hoje. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, todos os internautas, todos os pesquisadores. Foi um momento de bastante enriquecimento, tanto para o nosso intelecto quanto para a nossa alma. Obrigada a todas e todos, e passo a palavra à professora pesquisadora Rutineia. Para finalizar, né, eu compartilho meu prazer por estar vivenciando esse momento, do diálogo desse encontro com encontros anteriores, e até por essa questão de vivermos esse momento em pandemia e desse encontro ser totalmente online, que acho que para nós vai ter uma bênção, né? Porque nos tirou ali da nossa salinha e nos trouxe ali, vamos dizer, para outras regiões geográficas, né? Respondo a colega Eneida dizendo o seguinte: olha, para escrever esse artigo, essa pesquisa, eu obedeço os mesmos passos ali de uma pesquisa científica direcionada para a universidade, mas com o mesmo amor, me emocionando com os resultados, e é isso que acredito que nos move aí enquanto pesquisadores, certo? E para mim, a questão das terapias de vidas passadas, nesse contexto, realmente, não sou adepta, não pratico, não faço, não tenho essa qualificação, mas chegar a preceitos que são espíritas numa outra visão, num outro caminho. É um trabalho que pretendo dar continuidade, que estou no começo, veja aí, vocês já pesquisadores, com livros publicados, eu estou no começo, eu tenho poucas páginas, eu tenho poucas leituras ainda, mas minha aventura é socializar com vocês aquilo que já descobri. E talvez seja essa a maior contribuição desse encontro, é buscar essa convergência da ciência espírita com a ciência oficial, visando um conceito único de ciência. Claro que isso não é para agora, mas eu acho que nesse encontro nós estamos dando pontapé inicial para que isso ocorra, para que haja só ciência, não haja assim essa fronteira que temos hoje. Então, para finalizar, agradeço a participação de todos. Em nome do núcleo, que envolve todos esses pesquisadores, eu agradeço a audiência de hoje, né? Muitos estiveram conosco.
E convido aqui para as nossas novas empreitadas, né, que possamos aí, igual eu falei, nesse ideal de trabalhar em prol desse espiritismo que é científico, rumo a essa nova conceito, essa nova construção científica aí para esse mundo de regeneração que bate a porta. Agora, depois de tudo isso que vivemos hoje, desde as 9 da manhã, os convido para uma prece final, em que acredito que já estamos conectados ao alto, conectados ao plano espiritual, aos nossos amigos, aos nossos mentores. Agradecer por esta manhã, agradecer por este trabalho preparado desde 2019. Pedir para que retornemos para as nossas casas espíritas, né? Mesmo que estamos agora nesse momento de reflexão, né? E não de parada, com maiores conhecimentos, com maior discernimento para conduzir os nossos trabalhos. Então, mais uma vez, agradecemos ao alto e pedimos que sejamos sempre instrumentos da divulgação do alto, dos conhecimentos que o Criador nos propiciou. Sigamos em paz a nossa jornada e que assim seja. Terminou, né? Já Podemos encerrou, sair? Adolfo? Encerrou? Adolfo, já encerrou. Podemos sair, então? Ir para casa almoçar? Muito obrigado, gente.